Eu gostaria que vocês abrissem aí o texto em Isaías 28, versículo 23 ao versículo 29. Deus falou profundamente aqui no meu coração com essa palavra, e eu quero que o Espírito Santo de Deus essa noite, como Ele falou comigo, Ele ministra Isaías 28, versículo 23 a 29. Todos encontraram? Então vamos lá. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Agora preste atenção nesse versículo. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia sua terra? Não é antes assim. Quando já tem gradado a sua superfície, então ele espalha nela, algumas Bíblias falam ervilhaca, mas a maioria das Bíblias, das outras diz endro. Endro é uma semente que ela é muito semelhante a um anis doce ou a erva doce. Eu fui pesquisar no dicionário e descobri que é uma palavra em latim e que ela significa, ela é semelhante a um anis doce ou uma erva doce. Então ele diz assim: ele espalha nela endro e semeia cominhos, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. Eu vou parar aqui para explicar a vocês esse pedacinho aqui, esse versículo 24 e 25. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Não, ele não lavra todo dia. Mas ele cava profundamente com as rodas do carro e faz valas profundas na terra, até ele encontrar uma terra boa e fértil, para depois ele vir e ele jogar. Aí ele não machuca mais a terra. Ele vai e espalha a semente e esmiuça com pau, esmiuça com vara, separando uma semente da outra. 26. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Porque o endro não se trilha com o instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos ele passa a roda do carro, mas com uma vara ele sacode o endro e os cominhos com um pau. Então ele espalha. Primeiro ele passa as rodas grandes do carro e ele cava na terra profunda, faz buracos profundos. Depois que ele encontra aquela terra boa e fértil, aí é que o bom agricultor joga a semente. Essa é a palavra de hoje. Ela tem um tema de a visão da abundante colheita, tá? Eu dei esse título, a visão da abundante colheita. No versículo 28, ele diz assim: o trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com seus cavalos. Então, depois que a terra foi cavada profundamente, as sementes são lançadas, mas não são mais passadas carros por cima. As sementes são lançadas, jogadas, como a palavra do Senhor é lançada sobre nós. Primeiro o Senhor vem, cava profundamente a nossa alma, o nosso eu, vai lá dentro e faz cavas profundas. Depois a palavra é jogada como semente. Aí os carros não passam mais em cima das sementes. Amém? Vamos pensando aí. 29.
Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque Ele é maravilhoso em conselho e grande em obra. Então, eu lendo essa passagem, o Espírito Santo foi colocando no meu coração. E eu comecei a desenvolver. Possamos nós sempre termos a visão da abundante colheita, que se segue quando o grande agricultor vem, que é Deus, que é Jesus, o Espírito Santo, como faz tantas vezes, e sulca, e cava, e navega as nossas almas, deixando diante do nosso olhar torturado só o vazio, sem beleza, porque nós somos cavadas, machucadas. Deus cavou profundamente. Primeiro Ele quer cavar. Mas como é que Deus cava? É quando a gente está com Ele. É quando Ele está bem pertinho de nós. Ele está lá, naquele momento com Deus, aquele momento que eu estou chorando, que eu estou me rasgando, que eu estou na presença dEle, quebrantado. Ele está me cavando. Ele está, fazendo brechas profundas. Então, por que me retrair ante o arado do meu Senhor, que faz sulcos profundos em minha alma? Eu sei que Ele não é um agricultor inconsequente. Ele tem em vista uma boa colheita. Então, amados, nos deixemos esmiuçar, sermos cavados, e que Ele navegue nossas almas até encontrar a boa terra. Deixemos ser ensinados e instruídos pelo nosso Deus, que é maravilhoso em conselho e grande em obra. Não vamos nunca retrair diante o seu arado. Ao contrário, precisamos ser cavados, tantas vezes quanto for necessário, pelo nosso agricultor, para nos esvaziarmos de nós mesmos e descobrir em nós a terra boa e fértil que um dia o Senhor depositou no nosso nascimento, né? O Senhor depositou uma terra boa e fértil em cada um de nós. Só assim, as sementes que o Senhor tem lançado e semeado em nós venham surgir, crescer e frutificar. Então entenderemos os conselhos, os ensinamentos e as instruções do Senhor, como diz a palavra, acerca do que temos que fazer e o verdadeiro propósito do grande agricultor. Então os nossos olhos contemplarão a visão da grande colheita. Queridos, nós temos ouvido muito falar da lei da semeadura. E muitas vezes, quando a gente lembra daquela passagem, daquela parábola, né? A semente foi lançada em solo rochoso, solo rachado, solo, endurecido, a gente não se coloca ali, a gente pensa, o meu é fértil. Porque eu estou aqui, eu estou na igreja, estou ouvindo a Deus. Mas não é assim, não. Às vezes, as sementes são lançadas em nós e os nossos solos estão rochosos, os nossos solos estão rachados, espinhosos. Sabe por quê? Porque às vezes ela é lançada, você escuta ali, leva para casa, amanhã você esquece. Você não leva, não pratica. Mas sabe por quê que isso não aconteceu? Porque nós não permitimos ser cavadas profundamente pelo Senhor. Nós não permitimos que o Senhor cave. Mas como que a gente permite isso? Estou lá na igreja, estou adorando, estou recebendo, eu estou indo todas as reuniões, mas nós não estamos tendo aquele momento com o Senhor. Muitas vezes, nosso tempo, o nosso ativismo, o nosso correria, a gente vai deixando para depois, até que findou o dia, você não chorou, você não se ajoelhou, você não se prostrou, você não falou, ai de mim, Senhor. Você não reconheceu que você precisa ser cavada, que você precisa ser esmiuçado. Então, por
Porque, olha aqui, temos ouvido e lido tanto sobre a lei da semeadura, até tentamos semear, mas não colhemos como gostaríamos. Por quê? Simplesmente porque não estamos permitindo ao Senhor nos arar, nos cavar, nos sulcar, para que as sementes encontrem e entrem profundamente em uma terra fértil, que é a nossa alma, o nosso interior. O nosso solo, querido, às vezes tem sido rachoso, bem rachado mesmo, cheio de rochas, espinhoso, muito superficial. Vamos refletir esta noite, você e eu, né, sobre esta palavra, a visão da abundante colheita. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e que nós venhamos a permitir que o Espírito Santo navegue profundamente nossas almas, cavando, arando, até encontrar uma terra fértil e uma terra boa. Amém? O que é ser uma terra boa? Ser uma terra boa é ser uma pessoa saudável, ter saúde física, emocional, espiritual e produzir segundo a espécie. E assim gerar bons e saudáveis frutos. Uma terra que não é saudável, ela destrói, ela mata e apodrece suas sementes e automaticamente não dá fruto. O nosso momento hoje é permitir sermos cavados, esmiuçados pelo Senhor, para sermos descobertos em nós uma terra fértil e saudável, uma boa terra, onde as sementes que temos recebidos do Senhor encontrem seus sulcos e se enraizem e se aprofundem, gerando árvores frondosas, com frutos saudáveis e que se multipliquem. Deixe, queridos, vamos deixar, permitir que Deus cave a sua terra. Se permita ser navegado pelo Espírito Santo de Deus, ser esmiuçado pelo Espírito Santo de Deus, até que Ele encontre em você uma terra boa, saudável e fértil. Muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho tanto tempo de igreja, mas eu já ouvi tantas palavras, tantas pregações, tanto isso, tanto aquilo, mas não é o tempo de igreja que vai permitir que você seja uma boa terra. Não é o tempo de igreja, mas é o tempo em que você tem deixado ser arado e cavado profundamente pelo Senhor. Um coração rendido, quebrado, esmiuçado, o seu eu esmagado, é o que vai revelar o seu chamado. A pastora Angélica falou muito sobre isso, que o nosso chamado é revelado pelo Senhor. Muitas vezes a gente pensa que Ele vem de uma maneira sobrenatural, mas não. O nosso chamado, ele vem através da revelação do Senhor na nossa vida. É o Senhor se revelar. Ela citou Moisés, que Moisés, ele viu o Senhor face a face. Ele ia para o monte, era o lugar onde ele se encontrava com o Senhor. E ele conversava, conhecia o Senhor face a face. Eu posso não ver o Senhor, mas eu posso sentir a presença dele na minha vida. Naquele momento que eu estou de joelhos prostrados, buscando o Senhor. Naquele momento que eu estou rendida, dizendo, ai de mim, Senhor, não sou nada. Não somos nada, não somos nada. Como diz aí a música, né? Que esvazie eu, né? Para que o Senhor cresça. Para que o Senhor cresça em nós, para que nós possamos ser bênção, ser fruto, ser exemplo, ser modelo para outras pessoas, para que o caráter de Cristo seja reconhecido pelas pessoas em nós. As pessoas veem, algumas pessoas já conversaram comigo, que admira que a igreja, pela integridade dos nossos pastores, pelo que ela confia na integridade dos pastores. Isso é muito importante, na fidelidade deles,
também tem que ser em nós, né? Nós precisamos ser fiéis aos princípios de Deus, fiéis aos dízimos, fiéis aos nossos irmãos, fiéis ao que eu falo, a palavra que eu declaro, né? A bênção que eu dou para as pessoas. No momento que eu profetizo algo que vem do Senhor, eu tenho que ter respaldo, ser fiel naquilo, né? Então nós precisamos ser fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, né? Fiéis aos seus princípios. E só mesmo esmiuçado, arado pelo Senhor, cavado pelo Senhor. Somente quando o Senhor encontrar em nós lá dentro, lá profundamente, lá no profundo tem terra fértil. Aparentemente, às vezes ela não tem. Às vezes ela não é. Muitas vezes as sementes são lançadas porque o nosso solo está rochoso, o nosso solo está espinhoso, o nosso solo está superficial. Às vezes a gente vem com tantos problemas lá de fora, ou estamos ouvindo a palavra e a palavra está entrando aqui, saindo aqui, e a gente está pensando, ligado em algum problema lá fora, preocupada com alguma coisa. E às vezes estamos aqui louvando e depois saímos daqui, chegamos em casa, a situação é outra. Então, cadê a semente? Aí a semente, ou ela cai, ou ela desaparece, ou ela cai em solos que ela não se aprofundam, porque o solo não é fértil. Queridos, como igreja do Senhor, nós temos que ser um solo fértil. Deus tem falado isso muito no meu coração. Eu quero ser esse solo fértil. Eu quero que a palavra de Deus venha e o Senhor cave profundamente. Eu não quero estar aqui na frente. Deus sabe, Ele conhece meu coração. Estou aqui, ó, gelada. Deus sabe que a gente, se fosse a nossa escolha, a gente não escolheria, né? Eu, pelo menos, se tem pessoas que dizem que quer ser pastora ou quer pregar, eu nunca tive essa pretensão, não. Mas eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. O Senhor é que nos capacita, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos abate, né? É o Senhor que nos permite, às vezes, ficar lá embaixo, nos permite, às vezes, cair para poder depois levantar. Nossa vida tem que ser regida pelo Senhor. O Espírito Santo de Deus tem que ser o controle da nossa vida. E muitas vezes, queridos, eu estou falando de mim, não estou falando de vocês, não. Eu estou compartilhando uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e aquilo Deus foi começando a cavar, falar e aprofundar. E eu fui pedindo ao Senhor sabedoria, graça para Ele me dar. Porque a pastora gostou, eu passei para ela, que ela me pediu ler de um. Eu falei, pastora, mas esse mês já ministrei de novo. Aí ela, mas eu estou com o pé. Tá bom, então eu vou, porque você está com o pé assim, vou te substituir. Mas aí eu comecei a falar, Senhor, o que eu vou falar? Então, Deus já tinha me dado essa palavra. Então, eu compartilhei com ela. E aí, esses dias, no congresso lá, nossa, foi muito bom, porque foi falado o tempo todo isso, que nós temos que buscar Deus, em primeiro lugar é o reino de Deus, que nós não somos fazedor de nada, não vamos fazer e construir nada que seja próspero, que seja abençoado, que venha multiplicar, que venha, se nós não buscarmos o Senhor em primeiro lugar, se não tivermos essa revelação do Senhor na nossa vida. E é verdade, queridos, é verdade. Eu sinto isso, que a gente precisa buscar e se jogar mesmo, falar, Senhor, nada sou, nada tenho. Eu creio que Deus está preparando essa igreja aqui, que Deus está preparando as nossas vidas para que nós possamos sermos desprovidos de toda e qualquer soberba, vaidade, de toda e qualquer autossuficiência, de toda e qualquer eu sou, eu não. Deus está criando, está construindo, edificando uma igreja quebrantada,
uma igreja que se rende ao Senhor, uma igreja que dependa totalmente do Senhor. Quando nós chegarmos a esse ponto, da nossa dependência ser totalmente dEle, totalmente, Senhor, em tudo que eu faço, em tudo que eu fizer, eu quero a sua dependência, a sua direção, a sua bênção, a sua graça, a sua unção. Não sou nada sem ti, né? Então eu creio que Deus está assim, nos levando a isso. E esse congresso falou-se muito disso, né? A gente foi até preparada para se falar muito sobre grupo familiar, sobre aquilo, isso e aquilo, se falou, mas de uma maneira bem sutil, bem suave. Não adianta eu querer ter grupos familiares grandes, crescidos, a igreja, né? Se nós, cada um de nós aqui, que somos poucos, né? Mas somos muitos, porque se nós realmente buscarmos ao Senhor, Deus vai usar a nossa vida tremendamente, e vamos frutificar e ganhar muitas vidas para Jesus. Mas primeiro o Senhor quer o quê? Nos cavar, nos arar. O Senhor quer profundamente encontrar em nós terra fértil, para que nenhuma semente mais apodreça em nós, ou caia de nós, caia por terra, ou caia em terra rochosa, ou espinhosa, ou rachada, mas que essas sementes encontrem dentro de nós uma terra boa, uma terra agradável, uma terra fértil. Amém? Então é isso que Deus tem falado, isso no meu coração, e eu tenho realmente me colocado diante de Deus buscando isso. Senhor, eu não sou nada sem ti, eu preciso de ti, eu quero viver na tua dependência, né? Se muitas vezes as pessoas reconhecerem algo, é pelo Senhor, não é porque nós somos melhores ou nós somos isso e aquilo, mas é porque o Senhor está fazendo em nós. Amém, queridos? Então, que cada um busque realmente, não pense tempo de igreja, não pense tempo que você converteu, coisa. Não, o momento é hoje. A gente tem que viver o hoje. A gente não pode ficar vivendo de passado, mas eu tenho tanto tempo de igreja. Não, vamos viver hoje. O que Deus está falando hoje? Cada dia Deus dá um maná novo. Ele dá um maná, um maná para nossas vidas fresquinho. Um maná que a gente tem que comer, se deliciar e falar, esse é o maná de hoje que Deus está dando para mim. Eu quero comer desse maná. Amém, queridos? Então, que Deus, assim, visite cada coração, que vocês pensem, reflita, fale mesmo ao Senhor. Deus, eu quero ser arada por ti, porque Deus é um bom agricultor. E Ele quer fazer com uma colheita na nossa vida extraordinária, uma colheita antes nunca vista. E eu creio que essa igreja aqui está começando isso. Essa igreja aqui, Deus está começando aqui, na nossa comunidade. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês coloquem a vida de vocês diante de Deus todas as manhãs, ou à tarde, ou à noite, eu não sei como, mas busque de Deus a revelação. Quando o Senhor se revelar a cada um de vocês, você vai descobrir o teu chamado. Amém? Glória a Deus, pastora Mar.